É criança em Cristo. Então, a primeira qualidade de uma pessoa imatura ou que ainda não cresceu em Cristo, ela é carnal. O que significa carnal? Ela só consegue enxergar as coisas na perspectiva humana. Carnalidade aí não está falando de pecado, propriamente dito. Na verdade, pecado, todos nós pecamos, até mesmo, às vezes, o imaturo peca também. A carnalidade aí tem a ver com a perspectiva. Em vez de ser uma perspectiva espiritual, é uma perspectiva carnal, mundana. Então, Paulo disse que essa pessoa é uma criança em Cristo. O mesmo Paulo, escrevendo a Efésios, ele fala da segunda característica de uma pessoa carnal. É uma pessoa inconstante. Ele diz, olha, o propósito do crescimento é que a gente não seja mais como criança. E como é que é uma criança? Uma criança é levada de um lado para outro pelas ondas, jogadas de cá para lá, com todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que não falam a verdade. Então, a segunda característica, e você vê uma criança, por exemplo, às vezes a criança quer uma coisa, às vezes não quer. A gente está fazendo aqui, por exemplo, a escola de música, e a gente vê que às vezes uma criança vem querendo aprender piano. Aí na semana que vem ela fala, não, eu quero bateria. Aí depois ela diz, não, eu quero guitarra. Aí depois, não, eu quero baixo. Então, a gente não deixa a criança mudar, porque nós somos adultos. E a gente até fala para os pais, olha, não deixa ele mudar, mesmo que ele queira mudar, porque nós temos que ensinar a eles a ser constantes, a querer uma coisa e ficar nela. Porque inconsistência é característica de imaturidade. Terceira característica, Paulo diz aí, a escritora de Hebreus diz, a esta altura vocês deviam de ser mestres, mas vocês ainda precisa que ensine novamente, a palavra-chave é novamente, os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Ou seja, a escritora de Hebreus diz o seguinte, que a terceira característica de uma pessoa imatura, primeira característica, carnal. Segunda característica, inconstante. Terceira característica, ela é como, a gente usa um termo em inglês, está stuck. Ou seja, ela está presa. Ela não consegue desenvolver. Ela está anos na igreja, anos servindo a Deus, anos lendo a Bíblia, mas não desenvolve. Ela parece que tem alguma coisa que emperra ela, está emperrada. Não consegue sair. Já era para estar matura, já era para estar amadurecida, mas continua criança. Então, essas três qualidades que vimos na semana passada são qualidades de imaturidade. E o título da minha mensagem hoje é Avancemos à Maturidade. E eu estou tirando esse tema do texto em Hebreus 6:1. E você pode abrir a Bíblia se quiser, mas não precisa. Eu queria mais que você prestasse atenção hoje. E tudo que eu estou falando está na Bíblia. E aquelas pessoas que estão recebendo e-mail, e eu quero agradecer a várias pessoas que colocaram no envelope. Se você colocar no envelope que você quer receber o esboço para você, é diferente, para você poder trabalhar num pequeno grupo nessa semana, nós estamos enviando para você. Então tudo que eu estou botando aí vai estar no e-mail dessa semana para aqueles que estão pedindo. Leia comigo bem alto Hebreus 6:1, todos juntos. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. A última parte, todos juntos, avancemos para a maturidade. Novamente, duas coisas que a autora diz, deixemos e avancemos. Larga de uma coisa para conquistar outra coisa, avancemos a maturidade. Ou seja, vamos deixar de imaturidade e vamos ir para a maturidade. A mesma coisa que Hebreus diz, também Pedro fala em 2 Pedro, capítulo 3, deveria estar 18, não verso 8. 3:18, 2 Pedro, todos juntos. Cresçam, porém, de junto, bonito. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora para sempre. Amém. Então nós encontramos aí agora, obrigado, um mandamento. Deixemos a imaturidade, avancemos a maturidade e cresçam. Cresçam aonde? Segundo a graça e o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo.
Eu queria que vocês vissem uma coisa. Eu estou pregando um pouquinho de forma diferente hoje, porque eu queria que você pensasse. Eu quero trabalhar no seu raciocínio hoje. Eu vou colocar para você um quadro, porque é muita informação, e eu já tive dificuldade no inglês e no português muito mais, porque as palavras são mais compridas. Está pequenininho, mas eu vou trabalhar com vocês ponto a ponto. Mas eu precisava de botar os 4 para você. Olhe, por favor, todo mundo olhe para e para quem está em casa, se os nossos irmãos lá podem colocar para eles também. Preste atenção nesses estágios, as idades e estágios de crescimento. Isso funciona no físico, como também funciona no espiritual. Basicamente, são 4 estágios ou idades de crescimento. Começa com o nascimento. Hoje nós apresentamos uma criança ao Senhor. Essa criança tem 6, 7 meses de idade e o bebê, nós oramos por vários bebês, o nascimento. E cada estágio é caracterizado por algumas coisas especiais. Por exemplo, o nascimento, imaturidade, a palavra-chave, a afirmação é ajuda-me, o foco é sobrevivência. E depois nós temos a infância, a adolescência e adulta. Eu queria que vocês olhassem os 4 aí. Então você tem nascimento, infância, adolescência e adulto. Vamos olhar cada um deles. Vamos começar com o nascimento. Então, nascimento. O que é nascimento? Nascimento é de 0 até 1 ano de idade. Pensa, por exemplo, uma criança de 0 a 1 ano de idade, bebê, infante. A descrição desse estágio, e pensa no físico primeiro, tá? No físico. A descrição desse estágio é imaturidade. Eu não posso esperar de um bebê que seja maturo. Eu não posso esperar de um bebê maturidade. Bebê é imaturo. E a afirmação do bebê, ele não pode falar, mas a afirmação, você olha naquele rostinho lindo e é help me, ajude-me. Eu preciso da tua ajuda. Bebê não troca fralda sozinho, bebê não come sozinho, bebê nem vira sozinho. Precisa de ajuda porque o foco é sobrevivência. O foco do bebê é sobreviver. Agora, vamos sair do físico e vamos para o espiritual. Vamos sair do natural e vamos para o espiritual. Vamos pensar agora num bebê em Cristo. Uma pessoa que aceitou Jesus agora. Não interessa da idade, pode ter 40 anos de idade, veio para a igreja agora, é bebê em Cristo, é infante. O que eu espero dessa pessoa? Maturidade? De maneira nenhuma. Uma pessoa que aceita Jesus agora é normal. Às vezes ela vem e pede para dar um testemunho e sai um palavrão no meio, porque ela não sabe melhor, ela foi criada dessa forma. Às vezes, eu me lembro uma vez de uma família que aceitou Jesus, anos atrás, na nossa igreja. E a nossa igreja na época era bem pequenininha e a gente então dava muita oportunidade para as pessoas darem testemunho. Isso aconteceu quando era pastor no Vale de São Joaquim. Eu contei para vocês um pouquinho disso na semana passada. E era época de Natal e a gente tinha 2 cultos, um de manhã e de noite. O culto da noite era testemunhos. Essa família tinha aceitado Jesus. E aí a gente deu oportunidade e o pai falou assim, meu filho queria cantar um hino. E a gente pensou assim, e eu era muito inexperiente, e naquela época eu deixava tudo, e eu então deixei, meu filho quer cantar um hino, ó, bonitinho, vem cantar um hino. Aí a criança veio e botamos o microfone, e ela começou, Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Não tem nada a ver com hino, é uma música secular, não tem nada a ver, e todo mundo riu como vocês riram, não tinha nada a ver, mas é normal, essa criança não foi criada na igreja, não era hino. Era sobre Rudolph the Red-Nosed Reindeer, mas era o que ela sabia. Então, é normal isso. De um bebê em Cristo a gente espera imaturidade, porque na verdade o que ele precisa é ajuda. Ajude-me, eu quero aprender, eu preciso da ajuda, eu preciso que vocês cuidem de mim. É sobrevivência espiritual. Aí depois vem o segundo estágio, e o segundo estágio é infância. A infância é maravilhosa. Quem tem filho é a idade mais linda de uma criança, a partir dos 2 anos de idade. 2, 3, 4, 5 aninhos, ela começa a falar, e a gente que tem neto, lembra da nossa netinha agora, ela começa a falar, vovô, o que é isso? Vovô, diga isso para mim, papai, o que é isso? Mamãe, o que é isso? É a idade da descoberta. A pergunta principal dela é, por quê? Em inglês, why? Você precisa de escovar o dente? Why? Você precisa de dormir cedo? Why? Quer saber tudo? É normal. É a idade da descoberta, é a idade, o foco é aprendizado.
Essa é a idade mais linda, e por isso que eu amo o trabalho para as crianças, eu dou graças a Deus por cada professor e professora que trabalha com as nossas crianças na igreja. Eu quero até nesse momento, tirar um momento para aplaudir o Senhor pela vida da Samira, que tem nos abençoado grandemente. Muito obrigado, Samira. Samira tem coordenado esse trabalho há anos e a gente está orando para Deus nos dar um pastor de crianças, e Deus vai nos dar para liberar um pouquinho ela e a Tereza no inglês, mas eu agradeço a Deus pela sua vida de coordenar esse trabalho, porque, irmãos, é o momento mais importante. As crianças aprendem mais do que muitos de nós aqui dentro. Maravilhoso, porque é aprendizado. Agora pensa bem naquele irmão que aceitou Jesus. Vamos pensar aqui no Gilberto, que aceitou Jesus, tem 35 anos de idade, veio para a igreja, veio do mundão, falando as coisas do mundo, andando com as coisas do mundo, chegou aqui como bebê em Cristo, está aqui um pouquinho de tempo, e agora entra no estágio da infância, descoberta. Começa a descobrir o que a Bíblia diz, começa a descobrir o que a Bíblia fala sobre oração, sobre jejum, quer aprender a Bíblia, quer entrar no IBMP correndo, quer estar num pequeno grupo. Essa é a idade mais gostosa. Todo pastor ama quando um crente entra nesse estágio de querer aprender, descoberta. Mas sinceramente, irmãos, é um estágio importantíssimo, mas tem que sair dele. E aí entra todos os pais, todos nós que somos pais. Eu já passei por isso, alguns de vocês estão passando por isso agora, e outros vão entrar nisso, tá, pastor Max e Cris? Vocês vão entrar nisso, que é a idade da adolescência. Quantos sabem que eu estou falando? Diga amém. Amém. Todos nós já fomos adolescentes, né? Então Josias está rindo ali, porque talvez ele lembre de algumas coisas da adolescência dele, né? Então, a adolescência é aqueles anos que começa de 12, 13 e vai até 17, 18, 19. Alguns está com 24, continua da adolescência. Característica número 1 da adolescência: irresponsabilidade. Eu falava com uma adolescente outro dia e ela diz assim: meu pai quer fazer a decisão por mim, eu quero fazer minhas próprias decisões. Eu digo: você não pode, você não tem responsabilidade para isso. Você quer fazer sua decisão, então paga a sua conta, paga aluguel, paga comida, porque com liberdade vem responsabilidade. Por exemplo, no Brasil, eu não sei como é que é hoje, mas quando eu estava no Brasil, para dirigir tinha que ter 18 anos de idade. Aqui na América, pelo menos na Califórnia, é com 16 anos e alguns com 15 anos e meio já pode dirigir. Eu acho que essa lei tinha que ser mudada. Quando eu tinha 15 anos, eu não concordava com isso, mas hoje eu acho que deve ser mudada. Porque adolescente de 15 anos não sabe nada, 16 anos para dirigir, irmãos. Outro dia eu fui falar com uma pessoa com 18 anos, casada, com filho já. O que uma pessoa de 18 anos sabe sobre ter filho, sobre criar família, irmão? Não. Tem que deixar ser adolescente, porque adolescente, não diga para eles, são irresponsáveis. Muito irresponsável. A gente diz para fazer uma... pastor, você não conhece meu filho, você não conhece minha filha. Pode ser exceção, mas a característica geral é irresponsabilidade. Então, a afirmação é: mostra-me, show-me, eu quero ver, prova para mim. E o foco é sempre desafio. Todo adolescente desafia a autoridade. O foco sai, por exemplo, até a infância, o foco é o pai e a mãe, é a família. Na adolescência, o foco são os amigos. Os amigos têm uma autoridade muito maior do que o pai e a mãe. Por isso que a gente sempre fala: você não pode escolher os amigos dos seus filhos, mas você pode escolher aonde eles buscam seus amigos. Muito importante isso, porque a adolescência é desafio. Agora vamos olhar na vida espiritual. Todos nós passamos por isso. Há momentos na nossa vida espiritual que a gente passa por momentos de desafio. Você começa a perguntar, você foi criado na igreja, de repente você fala assim: mas por que eu não posso fazer isso? Pastor, por que eu não devo, por exemplo, ir ao baile? Todo mundo vai, por que não? Tem crente de outra igreja que vai a baile. Pastor, por que o Senhor desencoraja a gente de beber bebida alcoólica em público? Por quê? Por que não? Por que eu não posso tomar minha cerveja? Por que eu não posso tomar meu vinho em público? Por quê? E começa a desafiar. Por que eu tenho que dar o dízimo? É momento de desafio. Tudo bem, faz parte do estágio de perguntar, de saber. E aí você precisa, da mesma forma que o adolescente, mesmo a referência não sendo mais os pais, e sim os amigos, todo adolescente precisa de um pai e uma mãe forte. E deixa eu falar com os homens, principalmente pai forte.
E às vezes nós, pais, falhamos porque as nossas esposas são mais fortes do que nós. E a gente precisa de pais fortes, especialmente na adolescência. E quando você estiver na sua adolescência espiritual, você precisa de uma liderança forte. Você precisa de uma igreja que ensina a palavra de Deus. Você precisa de um pastor ou uma pastora, um homem de Deus ou uma mulher de Deus com integridade, que vive o que prega, para ensinar para você sair dessa adolescência. E o quarto ponto é quando você chega no adulto. Esse é o estágio mais importante. Na vida natural, o adulto é aquele que chega à maturidade. Na vida natural, o adulto é aquele que agora não é mais mostra-me. Agora não é mais eu preciso, me ajuda. Agora é me siga. Eu já consegui, eu já sei. É importante, por isso que todo adulto é líder. O adulto tem, para você, por exemplo, para você ser presidente de um país, você não pode ser muito jovem. Para você Paulo diz, para você ser um pastor de uma igreja, você não pode ser muito jovem, você tem que ter experiência. Tanto juventude, neófito é um crente novo, você não pode botar um líder que é crente novo na liderança, porque tem que chegar a essa maturidade de adulto. E agora ele diz assim, ou ela diz assim, siga-me, eu já passei por isso, eu experimentei, siga-me. E o foco é sempre serviço. Olha a diferença. Deixa eu botar os 4, tá pequenininho, mas agora eu já dei para vocês todos. Olha a diferença de nascimento para adulto. Tá? No nascimento, olhando para a última coluna, é sobrevivência. No adulto, é serviço. Você sai de aprendizado, você sai de desafio, você diz, agora eu quero ajudar a outras pessoas. É de ajuda-me para siga-me. É de imaturidade para maturidade. É um processo. Crescimento exige um processo. Em 1979, alguns de vocês nem eram nascidos, eu vim para a América. O primeiro livro que eu li quando eu aprendi inglês, assim que eu aprendi inglês, eu estava fazendo um curso de teologia já, em 1979 eu comecei, eu tinha 17 anos de idade, e com 18 anos já estava estudando teologia. E eu me lembro que o primeiro livro em inglês que eu li foi um livro que é um clássico, escrito por um autor chamado Richard Foster. E o nome desse livro é Celebration of Discipline. Ele tem hoje em português Celebração da Disciplina, um clássico. Se você nunca leu esse livro, você precisa de ler. Celebração da Disciplina, por Richard Foster. A razão que é a celebração da disciplina, que ele fala de várias disciplinas na nossa vida espiritual. Richard Foster começa, logo na introdução do livro, é isso que ele escreve, ele diz assim, superficialismo é a maldição dos nossos dias. A doutrina de satisfação instantânea é o maior problema espiritual que enfrentamos. A necessidade desesperada de hoje não é de gente inteligente ou talentosa, mas gente profunda. Deixa eu ler de novo. A necessidade desesperada de hoje não é de gente inteligente ou talentosa, mas de gente profunda. O salmista descreve uma pessoa profunda como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão. Tudo quanto fizer prosperará. Esse é o maturo, esse é o indivíduo que cresceu. Foster disse que o número de árvores com raízes profundas no mundo cristão hoje é muito pequeno. A nossa tendência é trocar a espera em Deus por tentativas de buscar a qualquer preço o nosso crescimento. E assim sendo, nós nos contentamos com árvores ou vidas rasas e vazias, e diz Foster, com um crescimento medíocre. A verdade é que no mundo cristão hoje nós temos muitos crentes que têm um crescimento medíocre, não cresceram espiritualmente. E é por isso que eu tirei esses 3 domingos, 2 ou 3 domingos, e usar esse pensamento durante os pequenos grupos dessa semana para falar sobre crescimento. É o meu propósito hoje, e eu orei muito por essa mensagem, eu preparei ela com muito carinho. Meu propósito é levar cada um de vocês a um nível maior. Talvez você esteja no nascimento, talvez você nem nasceu, é possível que você esteja na igreja hoje, você gosta de vir aqui, você vem aqui, mas você nunca fez uma decisão para Cristo. Tem que começar, não tem como crescer sem nascer primeiro. Por isso que uma vez um homem, até idoso, veio para Jesus e disse assim,
mestre, nós sabemos que tu és de Deus, porque ninguém pode fazer a obra que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus disse assim: Nicodemos, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem que nascer de novo. Então, primeiro você tem que nascer. Então, se você está aqui nessa manhã e ainda não fez uma decisão para Cristo, seria tão lindo se antes do culto terminar, você fizesse essa decisão para Cristo. Eu quero nascer de novo, eu preciso de Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu vou dar uma oportunidade, eu vou fazer essa pergunta. E se houver alguém aqui nesta manhã, ou até mesmo em casa, que ainda não nasceu de novo, ainda não fez uma decisão para Cristo, eu espero que você faça hoje. Mas aí, você começa esse processo. E eu não quero que você pule, porque pular também não é bom. Passa por todos os processos. Nascimento, infância, adolescência, mas tem que chegar na maturidade. E eu vou fazer uma pergunta no final, vou fazer 4 perguntas no final dessa mensagem. E eu queria que você olhasse e lembrasse desse gráfico aí. Nascimento, infância, adolescência e adulto. Vamos olhar então o propósito de Deus para nós. Hebreus 6:1 novamente. Hebreus 6:1 diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos à maturidade. Então, basicamente, Hebreus 6:1 está dizendo o seguinte: vamos deixar de ser menino, vamos deixar de ser criança, vamos deixar de ser bebê, vamos deixar de ser infante, vamos deixar de ser criança, vamos deixar de ser adolescente e vamos então avançar para a maturidade. Então, meu propósito, juntamente com o Espírito Santo de Deus dessa passagem, é que eu e você avancemos para a maturidade. Eu falei para vocês que é uma decisão. Você tem que decidir, você tem que querer. Ele diz assim: deixemos, você tem que então decidir, ok, eu vou deixar de agir como, às vezes, infante, criança. E ninguém gosta de admitir isso. Mas a gente tem que reconhecer que, às vezes, agimos como criança. Então, vamos deixar de imaturidade e vamos fazer uma decisão. Vamos prosseguir, avançar a maturidade. Segundo, tem a ver com a segunda passagem. Cresçam. Agora não é mais uma decisão, agora é uma ordenança, é um mandamento. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Claramente, o mandamento crescimento e o alvo do crescimento é ser igual a quem? A Jesus. Por isso que temos que crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus. O propósito é que de Deus para nós é que a gente possa agir como Jesus. Muito bem, preste atenção, porque novamente eu disse para vocês que não há muita leitura hoje, eu quero mais raciocínio. Eu dei para vocês 3 características de pessoas imaturas. Lembram delas? Eu disse que primeiro é carnal, segundo é inconstante, terceiro é preso no seu crescimento, stuck. Bem, vamos olhar agora a característica de maturidade. Característica de maturidade. Eu queria só que você olhasse novamente para as telas. Primeira característica ou primeira marca de maturidade espiritual. A primeira marca de maturidade espiritual é sabedoria, não somente conhecimento. Porque eu conheço pessoas que têm muito conhecimento, mas não são sábias. Conhecimento você pode adquirir lendo, estudando. Sabedoria você só adquire experimentando e colocando em prática o que você estudou. Então, a diferença da sabedoria para o conhecimento é que a sabedoria é o conhecimento colocado em prática. Provérbios fala muito sobre o conhecimento e sobre a sabedoria. Então, a primeira característica de uma pessoa espiritualmente matura é uma pessoa sábia. É uma pessoa, por exemplo, que não fala bobagem. É uma pessoa que sabe discernir, que sabe a palavra. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem prático. Mãe e pai em casa, e alguma coisa aconteceu na igreja que não gostou. Talvez o Fernando cantou de um jeito e falou uma coisa e não gostou, ou talvez o pastor Milson passou e não tirou a foto dele, nunca botou no Facebook, aí você fica chateado, aí você está em casa chateado, aí é hora de comer, aí botou lá o arroz, botou a galinha, botou o que for na mesa, e aí começa a conversar, minha esposa, não sei, e o culto de hoje? Não sei, que não gostei de não sei, e o filho está lá, e o filho está ouvindo. Aquele pastor Milson tira foto de todo mundo, mas não tira de mim, nunca aparece a mim. O Fernando, aquilo que ele falou foi para mim. E o pastor, olhou direto para mim. E depois, no final do culto, nem deu a paz do Senhor. Isso é a falta de sabedoria. Podia até ser verdade alguma dessas coisas, ou podia não ser.
Mas falar na frente dos seus filhos mostrou falta de sabedoria, mostrou imaturidade. Mostrou totalmente imaturidade. Então, é só um exemplo do que eu estou falando. Então, característica de marcas de um crente maturo: sabedoria, não somente conhecimento. Segundo, autodisciplina. Um crente maturo é um crente que tem disciplina própria, fruto do Espírito. 9 características: amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade e temperança ou controle próprio. Um crente que tem maturidade, ele se autodisciplina. Ele não precisa de alguém falar assim: não faça isso. Ele, por exemplo, vai para a escola e ele sabe como agir como crente, porque ele tem disciplina própria. Quando ele vai trabalhar, ele sabe como agir, porque ele tem disciplina própria. Quando ele está na frente de pessoas não crentes, ele sabe como, ou ela sabe como agir, porque tem autodisciplina. Ele sabe, por exemplo, a necessidade de acordar mais cedo para ler a Bíblia, para orar e etc. Sabe dividir o seu tempo. Terceira característica: compromisso com andar com Cristo 7 dias por semana. Um imaturo só serve a Deus dentro da igreja ou junto com o crente. Quando está com o crente, ele é uma bênção, mas é um crente camaleão. Quando está com o mundo, age igualzinho ao mundo. Ele muda de acordo com o ambiente. Isso é imaturidade, irmãos. Um crente maturo, ele é crente dentro e fora da igreja, ele é crente na escola, ele é crente no trabalho, ele é crente dirigindo o carro, ele é crente 7 dias por semana. Quantos podem dizer amém? Amém. Isso é bonito. Outra característica de maturidade: uma determinação de obedecer à palavra de Deus, e as palavras-chave são as finais. Diga comigo: custe o que custar. Fale de novo: custe o que custar. E se eu declarar isso no meu imposto de renda, eu vou ter que pagar mais. Mas a Bíblia diz para fazer: eu sou um crente maturo, custe o que custar, eu vou falar a verdade. Se eu declarar isso, eu vou perder o benefício do governo, não vou ter mais medical. Mas é verdade, eu não ganhei 3 mil, eu ganhei 8 mil. Eu não vou mentir, eu posso perder o benefício, mas eu vou fazer, porque se eu ganhei 8 mil, eu posso pagar um plano de saúde, eu vou falar a verdade. Isso é maturidade. Eu sei o que Deus quer de mim. Essa determinação, as palavras que estão ali foram escolhidas com cuidado. Determinação, estou determinado a obedecer a palavra de Deus, custe o que custar. Às vezes você vai ter que falar com a sua esposa, ou com seu cônjuge, com seu esposo: olha, meu amor, eu te amo muito, mas eu amo mais a Deus. E eu vou obedecer mais a Deus do que obedecer a você. Eu vou dar o dízimo, sim. Mas eu vou dar. Eu vou dar. Eu vou dar do meu, mas eu vou dar e você vai ser abençoado. Essa determinação é um sinal de maturidade. Outra importante, uma habilidade muito importante de estudar a palavra para se alimentar. Deixa eu dar uma diferença, e eu tenho que ter cuidado aí, porque eu sei que pessoas podem não entender o que eu vou falar. Um crente maturo, tudo que ele sabe de Deus é o que ele ouve na igreja. O que eu ensino, o que outro pastor ensina, é um crente maturo. Um crente maturo diz: pastor, obrigado pela palavra, mas eu preciso ir para casa estudar um pouquinho mais. Um crente maturo, ele não só recebe na igreja, ele medita em casa. Ele faz parte de um grupo de estudo. Ele tem desejo de estudar a palavra de Deus para que ele possa se alimentar. Olha a diferença. Um bebê precisa que você dê comida na boca. Um adulto come sozinho. Tenha cuidado com isso. Pastor, então não precisa vir para a igreja? Não é isso que eu estou falando. Você vem para a igreja para ser estimulado, mas o crescimento depende de você. Eu posso orar por você, mas você tem que orar sozinho. Eu posso te ensinar, mas você tem que estudar. Maturidade, o crente está num outro nível. Está aprendendo, está buscando a palavra de Deus. Outra qualidade importante: compaixão e generosidade. Maturidade. Criança, eu tenho um outro livro que eu também li anos e anos atrás. Pequenininho, está lá na minha tem alguns livros que eu não me desfaço deles. E esse livro é assim, eu li em 1981, eu estava fazendo uma primeira classe de psicologia que eu fiz, 81, 20 anos de idade. E me chamou a atenção do título do livro:
Sua Majestade o bebê. His Majesty the baby. E a capa é um bebê de fralda com uma coroa na cabeça. Porque o baby é assim, o baby é tudo para ele, irmã, é Sua Majestade. Quando quer comer, chora, quando quer dormir, chora, é tudo para mim, é para mim. E o livro, o objetivo do livro é mostrar que criança, e principalmente bebê, é altamente egoísta. Egoísmo é marca de imaturidade. Compaixão e generosidade é marca de maturidade. Eu vou dar um testemunho e eu espero que não saia daqui, porque eu sei que os irmãos não falam o que eu falo aqui. Meus pais hoje estão ajudando na igreja do pastor Flávio. Eles têm 3 filhos. Eles disseram assim: pai, meu filho, a gente quer ajudar na igreja de cada todos os 3 filhos. Eles mudaram para o outro lado e agora eles estão mais ajudando o pastor Flávio. O pastor Flávio mudou o horário do culto dele, é no mesmo horário do nosso, eles estão ajudando o pastor Flávio. Então, papai é um tremendo pai. Mas mamãe sempre foi muito mais generosa do que papai. Mamãe é generosa ao extremo. Mamãe, se você dá $10 a ela quer dar 11. Ela não fica nada com ela. E papai já é diferente. Papai é segura. Sempre foi assim. E por isso que eu tenho um pouquinho dos dois, né? E Deus me deu uma esposa muito generosa. Mas papai é mão aberta pra caramba. Desculpa, eu estou falando por fé. Mamãe é mão aberta, e papai é mão fechada. Aí esses dias eu liguei para minha mãe. E eu sei que ninguém vai falar nada, que não está nem ao lar, né? Aí a mãe falou assim: Fernando, ela usou até em inglês, eu tô proud do seu pai. Eu estou orgulhosa do seu pai. Eu disse: o que houve, mãe? Falou assim: olha, sabe o que seu pai está fazendo? Eu falei: não, mãe. Falou assim: olha, você sabe que a igreja aqui, eu botei na newsletter, no e-mail que eu mando para a igreja, na segunda-feira a gente tem um grupo que dá comida aqui, e sexta-feira às vezes o pastor Max vai lá e traz para mim também. E agora o pastor Beto, meu outro irmão, começou um ministério de pegar comida, né? Então o Beto entrou num supermercado ali na cidade Pacífica. Mas meus irmãos, eles dão muita coisa para eles, fruta e comida e tudo. Domingo o Beto liga para mim: Fernando, vem fazer a compra. E a gente vai lá e é muita coisa, e então muita fruta. Então minha mãe falou que papai pegou muita banana, muito banana. E meu pai gosta de doce de banana. A especialidade é fazer doce de banana. Aí minha mãe falou assim: olha, seu pai, eu estou proud do seu pai. O que foi, mãe? Seu pai pegou aquelas bananas todas que o Beto deu para ele, veio para casa e ficou um dia inteiro fazendo doce de banana. Aí depois ele foi numa loja, custa R$1,99, comprou frasco por R$1,99, e ele disse, ele comprou 40 frascos, é baratinho, mas 40 frascos são $80. Comprou 40 frascos, botou todos os doces de banana e saiu na igreja dando para todos os irmãos. Que pena que foi só lá, né? Eu pensei assim: a gente semeia e quem colhe é outro lugar, né? E mamãe falou assim: eu estou proud dele, porque ele está ficando generoso. Eu sempre tenho orado para o seu pai ser mais generoso. Eu fiquei tão contente, porque ele tem 72 anos, mas continua crescendo. E eu posso aprender alguma coisa também. E eu tenho aprendido também muito nisso. Eu estou crescendo também, irmãos. Então, uma característica de espiritualidade, de maturidade, é compaixão e generosidade. Outra coisa muito mudada: disposição de assumir responsabilidade. O imaturo é sempre a culpa dos outros. O maturo reconhece: espera aí, eu posso mudar também. O maturo reconhece: puxa, tem área na minha vida que eu posso melhorar. O imaturo, tudo que o pastor prega, fala assim: aquilo é para aquele irmão. Aquilo é para aquele irmão. Um pastor que pregou aqui na igreja assim, que é o crente que vem para a igreja com uma pá. Tudo que o pastor fala, joga para o lado. Mas o crente maturo vem com uma enxadinha: é para mim, Deus está falando comigo, Deus está falando com a minha vida. Assume responsabilidade. E por último, uma marca de espiritualidade é uma vida cristã de fé contagiante. Palavras cuidadosas. Uma vida cristã de fé. Tem fé, acredita e contagia a sua fé. Não é uma pessoa negativa, não é uma pessoa que vive reclamando, murmurando, mas maturidade é uma pessoa de fé, e essa fé contagiante. Então, semana passada, eu falei para vocês como a gente deve crescer. E isso aqui que eu estou falando, eu já falei na semana passada, mas eu preciso de repetir, porque isso é importante para as pessoas que não estavam aqui e para os que estavam aqui,
usar em perspectiva. Como é que então vamos crescer? Eu já mostrei para você que Deus quer que a gente cresça, que a gente saia de nascimento, infância, adolescência e sejamos adultos. Mostrei para vocês as características do imaturo e as características do maturo. Então, como é que a gente vai crescer? Nós usamos essa passagem, todos juntos, vamos ler lá, Hebreus 5,14, todo mundo? Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Semana passada eu falei 4 estágios ou 4 passos para você crescer. Primeiro, ingerir alimento sólido. O alimento sólido é para os adultos. Então, eu falei outro dia, e hoje também repetindo no culto inglês, que tinha um casal na nossa igreja, uma pessoa em particular, que veio na igreja quando eu estava pregando mensagens, uma série de mensagens positivas. A graça de Deus, o amor de Deus, e essa pessoa veio e amou a igreja. Aí depois, quando eu comecei a pegar um pouquinho mais duro, a pessoa parou de vir. Aí eu liguei para ele, por que você não está vindo? Mas pastor, a sua mensagem mudou, quando eu vim era uma coisa, agora eu gosto de ouvir coisa boa, está muito duro. A pessoa quer leite, não quer alimento sólido. Tem um grande pregador, um dos maiores pregadores nos Estados Unidos hoje, e eu gosto da mensagem dele, mas o homem não fala de inferno, o homem não fala de que Deus quer, é só Deus te ama, Deus quer te abençoar, você vai ser próximo. Quem não gosta de ouvir isso, irmãos? Todo mundo gosta. Mas Deus quer santidade, Deus quer mais da gente. Crescimento exige disciplina, crescimento exige alimento sólido. E é isso que eu estou te dando no dia de hoje. Segundo, você precisa de consistência. Não tem como crescer se não for consistente. Por favor, entenda que eu quero a tua bênção, tá? Então não fica chateado comigo hoje não. Se você quer ser maturo, não fica chateado comigo não. Mas tem gente que vem à igreja, um domingo falta 2, um domingo falta 2. Tem gente que eu sei exatamente, fulano está no veio à igreja, não se preocupa, ele só vem de 15 em 15 dias. Tem gente que conheço, só vem de 15 em 15 dias. Tem gente que eu sei que vem uma vez por mês. Não vai crescer dessa forma. Você tem que fazer um hábito de domingo estar na casa do Senhor. Consistência. Pastor, graças a Deus eu venho todo domingo. Deixa eu ir mais além, é alimento sólido. Vir ao domingo de manhã só, não dá para crescer. Aliás, você não vai crescer vindo só no domingo de manhã. Por quê? O domingo de manhã é um culto de celebração para estimular você. Mas é num grupo menor, um grupo de oração, um grupo de crescimento, um culto do meio de semana que você vai crescer. A nossa igreja, irmãos, é uma igreja abençoada. Nós temos várias oportunidades. Além das orações semanais, a gente tem um instituto bíblico que é um dos melhores que eu conheço, muito abençoado, 3 níveis fabulosos. Nós temos uma oração na quarta-feira, que é mais do que uma oração, mas é um crescimento. A pessoa que vem nessa oração sai alimentada, e fora das da manhã. Nós temos um culto de sexta-feira, e não é porque ele está presente não, mas uma das melhores mensagens que eu já ouvi sobre o céu foi pregada na sexta-feira passada. O que você estava fazendo em casa? Por que você não veio? Um pequeno grupo, participar de um pequeno grupo. É muito importante isso, irmãos. Então você tem que ser consistente. Mas não pode ser assim, Jesus falou, eu não gosto de tocar muito na emoção, porque emoção, eu sei tocar na emoção, eu sou pastor, sei pregar, mas o problema de emoção é que a emoção passa rápido. Por isso que eu quero trabalhar na sua mente. Não adianta eu trabalhar com você, a partir de agora eu vou vir aos cultos, aí você promete, não vem. Mas se você decidir, não, vou ser consistente, eu vou fazer dessa minha prática, você vai crescer. Terceiro, disciplina. Pelo exercício constante. Crescimento exige disciplina. Eu e Tereza lemos a Bíblia todos os dias. E a gente é pastor, é nossa obrigação fazer isso como crente, como pastores. Mas vou ser sincero, tem dia que o relógio quer ditar o nosso dia a dia, tem dia que a gente quer sair, tem dia que a gente está cansado, mas é uma disciplina, eu tenho que ler minha Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que vir para a igreja, eu tenho que fazer a obra de Deus. Disciplina. E por último, discernimento. Tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então você tem que fazer essa decisão. Eu vou agora a escolher melhor. Eu vou discernir. Então discernimento, começar a exercitar discernimento é chave para você crescer. Eu quero terminar minha mensagem fazendo 4 perguntas. Eu disse que ia fazer no início e quero fazer agora. Eu queria que você prestasse totalmente atenção.
a essas 4 perguntas. Pode olhar lá na tela, eu quero que você veja essas perguntas. A avaliação pessoal. Primeiro, onde estou no meu crescimento espiritual? Eu queria que todo mundo respondesse isso hoje. Onde você está no seu crescimento espiritual? Lembra daquele gráfico? Você é bebê, criança, adolescente ou adulto? Ou você ainda nem nasceu? Se você não nasceu ainda, eu quero que você nasça. Se você hoje está como adolescente, todo mundo vai dizer, eu sou adulto, mas se você está agindo desafiante, você é adolescente. Se você é novo, eu espero de você que você queira ajuda. Mas quanto tempo você vai ficar aí? Se você tá naquela idade de crescer e querer mais, e aprender mais, tudo bem, mas tem que sair daí. Maturidade, tá? Aonde você está? Já sou adulto, tudo bem. O pai tem 72 anos, aprendeu essa semana sobre generosidade. E eu poderia te falar sobre mim, eu tenho 51, sei que estou muito novo, mas estou aprendendo muito ainda. Deus está me ensinando muita coisa ainda. Eu estou aprendendo, eu tenho que aprender. Nunca é tarde demais para você aprender. Ontem, por exemplo, eu estava aqui e eu fiquei encarregado dos vidros. E eu limpei todos os vidros lá, e eu botei a escada, e subi, limpei. Aí chegou uma irmã e falou, pastor, o senhor está limpando tudo errado. Depois que eu gastei mais de 1 hora, porque esse tipo de vidro não pode limpar com index. Irmã, por que a irmã não chegou mais cedo e falou comigo isso? Eu não falei isso para ela. Aí ela chegou e falou, deixa eu lhe mostrar. E ela então foi lá e lavou da forma correta. Aprendi, agora não vamos... Agora, a minha esposa já tinha me falado isso, outra pessoa falou, a gente é cabeça dura, né? Homem é cabeça dura. Tem que falar, homem tem que falar 10 vezes para a gente poder ouvir. Então, mulher, aprenda isso. Aí não pus o index, tá bom. Aí eu fui e tal, e fiz coisa, mas o que está mais limpo lá fui eu que fiz, tá bom? O que está mais limpo fui eu que fiz, porque... mas a gente aprende, a gente tem que estar sempre... Agora, se na próxima limpeza eu for lá usando index, irmãos, aí não é cabeça dura, já é burrice, não é? Então, onde eu estou no meu crescimento espiritual? Número 2, essa pergunta é chave. O que ganho em continuar imaturo? Isso é chave. O que você vai ganhar se você continuar imaturo? O que você vai ganhar na sua vida espiritual se você continuar vindo na igreja só de 15 em 15 dias, uma vez por mês, só os domingos de manhã, não crescendo espiritualmente, não desenvolvendo a sua fé, não recebendo alimento sólido? O que você está ganhando com isso? Terceira pergunta chave, muito importante. Por que eu não estou crescendo? E só você pode responder essa pergunta. Por que eu não estou crescendo? Será que você está fazendo decisões que estão impedindo o seu crescimento? Será que são as pessoas que você está lidando? Porque tem gente, irmãos, que atrapalha o nosso crescimento. Tem, por exemplo, algumas pessoas na minha vida que eu faço uma decisão de não querer andar com elas. Porque essas pessoas atrapalham o meu crescimento. Tem pessoas que não só não impedem eu crescer, como até mesmo me levam à imaturidade. Eu não vou andar com pessoas assim. Eu vou estar com elas, eu vou amar elas, mas comunhão não, eu quero andar com pessoas que vão me ajudar a crescer. Pessoas que podem ensinar alguma coisa para mim. Então você às vezes tem que mudar a sua amizade. Ama todo mundo, mas comunhão com pessoas que vão ajudar você a crescer. E número 4, muito importante, o que eu posso fazer diferente para crescer espiritualmente? O que eu posso fazer a partir de hoje? Uma coisinha. Para que eu cresça espiritualmente. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, por favor. Meu Deus, eu preguei a Tua palavra da melhor forma que eu posso fazê-la. Eu preciso que o Espírito Santo venha nesse momento e faça o que eu não posso fazer. A obra de transformação. Eu queria todos de olhos fechados, cabeça baixa. Eu falei nessa manhã que é possível ter alguém aqui que você ainda não nasceu de novo. Você vem na igreja, você ama a Deus, mas você ainda não fez uma entrega genuína a Jesus Cristo. Você tem questionado, mas hoje Deus falou contigo. Eu não vou envergonhar você, não vou pedir que ninguém abra os olhos, não vou pedir que você venha aqui à frente, vai ser
eu, você e Deus. E por isso eu peço que as câmeras estejam em mim. E eu peço que ninguém esteja olhando. Um dia você vai fazer uma decisão pública quando você se batizar naquele tanque batismal. Mas nesta manhã você diz: pastor Fernando, eu quero nascer de novo. Eu quero começar o meu crescimento espiritual. E nessa manhã eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu quero entregar a Ele a minha vida. Eu quero que você, aonde você está, só eu e você e Deus, levante a sua mão direita bem alto, porque eu quero orar por você. Alguém aqui nesta manhã? Deus abençoe. Eu vejo tua mão, pode abaixar. Segundo, pode abaixar sua mão também. Muito obrigado. Há 2 pessoas, há uma terceira pessoa. Deus abençoe. Deus abençoe. 4ª pessoa, Deus abençoe. Pode abaixar. 5ª, Deus abençoe. Eu vou orar por vocês. É uma coisa espiritual que está acontecendo, e por isso que ninguém precisa de participar, só você, Deus e eu. Agora, você diz: pastor, mas a Bíblia não diz que tem que confessar perante os homens? Mas confessar perante os homens é uma vida, não é simplesmente confessar levantando a mão. Isso é o início. Um dia você vai falar perante a igreja, no batismo, se tornando membro, mas hoje é só você e Deus. Eu vou orar por vocês 5. Eu sinto uma presença de Deus tremenda nesse lugar. E Deus está falando contigo. De olhos fechados, cabeça baixa. Senhor Deus, eu oro por esses 5 que nessa manhã dizem: eu quero nascer de novo. Eu queria que vocês 5 repetissem essa oração comigo, mas para que vocês fiquem bem à vontade, toda a igreja vai repetir com vocês. Diga assim: Senhor Deus, nesta manhã eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu começo uma nova vida. Eu aceito a Jesus como meu Deus, como meu Senhor. Em nome de Jesus eu oro por vocês 5, para que vocês possam ter uma jornada com Deus fabulosa, e que Deus possa abençoar muito a vida de vocês. Ainda de olhos fechados, cabeça baixa. Eu quero orar pelos demais irmãos da igreja, por mim e por você que responde essas 4 perguntas. Aonde você está no seu crescimento espiritual? E é possível que você responda e diga: Senhor, eu preciso de crescer mais. Eu estou agindo como adolescente, eu estou agindo como criança, e eu preciso ser um adulto. O que eu ganho em continuar imaturo, eu perco tempo, porque eu não estou crescendo. Revela para cada um o que está atrapalhando o crescimento maior, e ajuda-nos hoje a fazer decisões do que nós podemos fazer diferente para crescer espiritualmente. Eu oro pelos membros da igreja Mensagem de Paz. Eu oro por aqueles que estão em casa nesse momento. Eu oro que cada um ouvindo a minha voz essa manhã possa sair daqui dizendo: eu vou avançar para a maturidade. Eu abençoo a tua vida nesta manhã, no nome de Jesus. E toda a igreja diga amém e amém. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus Cristo.